Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar de criptomoedas, tokenização, real digital e muito mais. Mas antes de chamar o nosso convidado especialíssimo aqui de hoje, eu queria dar um alô para a nossa co-host, Patrícia Aiello. Tudo bem por aí, Pati? Tudo ótimo, Marcelo. E que honra hoje aqui, hein? Falar do assunto que eu amo, de paixão aí. Vamos lá, vamos receber aí. Apresenta aí nosso convidado. Hoje a gente está muito feliz de estar aqui conversando com o Reinaldo Rabelo, que é CEO do mercado Bitcoin. Tudo bem aí, Reinaldo? Olá, boa noite. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aí, vamos bater um papo. Legal, cara. Te agradeço pra caramba aí a tua presença. Se a gente puder começar, então, você contando um pouquinho, cara, da sua trajetória, né? Como é que você chegou a esse momento aí da tua vida? Conta pra gente, por gentileza. Bom, eu sou advogado de formação, né? Eu trabalhei sempre, né, conectado ao mercado de tecnologia. Quando trabalhava como advogado, de escritório, né, atendia muitas empresas ligadas ao ecossistema de tecnologia. E acabei entrando depois na hoje B3, né, entrei na CETIP, né, antes da junção com a BMF, que, de certa maneira, também era uma empresa de tecnologia, né? Eu fui diretor jurídico, compliance, riscos, controles, né, relações institucionais, governamentais, né, por quase 10 anos, né? E em 2017 já estava conectado ao mercado de inovação, startups, né? A gente fez um programa de conexão, né, ao ecossistema de startups em 2015, né, lá na CETIP, né, o Forsee, que continua até hoje, né, na B3. E em 2017 eu decidi me dedicar full time, né, a esse ecossistema. Saí, né, da B3 no final de 2017. Cheguei a fundar uma venture builder de legal tech, que era um negócio que eu queria entender melhor, investir, atuar, mas acabei me encantando, né, pelo mundo cripto. Fui convidado a compor, né, um conselho, né, do mercado Bitcoin, né, que tinha acabado de passar por um movimento de, de crescimento relevante, né, com um boom, né, em 2017 do Bitcoin. E já em 2018 eu entrei full time no MB, né? No final de 2017 eu comecei a atuar no MB, e em 2018 já comecei a atuar full time e acabei me tornando CEO do MB ali em 2018 mesmo. E, enfim, desde então vivo aí 24 por 7 o mundo cripto. Pô, muito bacana, cara. Parabéns. Se você puder, cara, a gente, curiosidade aqui também, dá alguns números assim, cara. Como é que está esse mercado aqui no Brasil, né? A quantidade de pessoas, né, que já compram, vendem, né, criptomoeda, volume. O que você pode dar aí de números para a gente também, um pouquinho aí de como é que isso vem crescendo, por gentileza? Claro. Bom, em 2017, a gente atingiu, né, o primeiro milhão de clientes verificados, né, na plataforma do MB. Foi um primeiro movimento ali de crescimento, né, de alcance, a um público, não só um público ligado à tecnologia, né, que eram os primeiros, né, que se conectaram ao mercado de cripto, né? E hoje a gente já viveu algumas outras ondas, né? Hoje a gente está muito perto dos 4 milhões de clientes verificados, né? E mesmo num período de inverno, não só cripto, né? Inverno econômico, né? O mercado enfim, o mercado financeiro vem passando aí por alguns testes, né? De estresse pós-pandemia, né? E mesmo nesse momento a gente tem crescido bastante, né, nossa base de clientes, né? Então, só no MB, né, a gente tem 4 milhões de pessoas ligadas a cripto, né? É um número relevante, né? Se a gente observar que
o investimento em cripto ele tem mais a natureza de renda variável, né, de investimento em projetos, e quando a gente compara, né, com pessoas investindo em ações, né, na bolsa, você tem um número que é semelhante, né, a esse número, né, eu acho que eles estão com 5 milhões e 200 mil, né, eu acho que o último número divulgado, né? Então, é uma participação bastante expressiva, né? Hoje, além do MB, né, existem algumas outras plataformas, né, também relevantes, né, operando. Então, esse número certamente deve ser superior a 6, 7 milhões de pessoas que têm alguma exposição a cripto. O MB, né, ele passou por um processo, né, de captação, né? A gente foi bootstrapping, né? A gente nunca havia recebido nenhum tipo de investimento até 2021, mas em 2021 a gente acabou recebendo, a gente acabou realizando 2 rodadas, né, de captação, uma série A e uma série B. Foram as maiores rodadas, né, de série A e série B de startups, né, na América Latina, né? Então foi um investimento já relevante, porque a gente já tinha ali um track record, né? O MB foi criado em 2013, né? Então a gente já vinha com a história consistente, né? E também o mercado se mostrou bastante relevante, né? Então a gente acabou captando ali com fundos como o GP, né? Parallax, mas também empresas interessantes, né? Que compõem hoje o nosso cap table, né? Como o Mercado Livre, o Banco Genial, e depois, né, na série B, fundos estrangeiros, né, como o SoftBank, TNT, Tribe, o fundo da Endeavor, né? Então são hoje investidores e parceiros, né, nessa nossa construção, né, de uma plataforma que ela não é mais só cripto, né? A gente não é mais só uma exchange de criptomoedas, né? Hoje a gente tem um banco digital, uma gestora, uma plataforma de investimentos, investimento participativo, né? Uma plataforma de crowdfunding, né? Então, a gente já está, né, conectando com o mundo de banking, né, e de investimentos tradicional, né? E a nossa ideia é levar essa revolução, né? A tecnologia, as aplicações que a gente descobriu, né, no mundo cripto para o mercado tradicional, melhorando o mercado tradicional, né? Essa é a nossa proposta. E até continuando nessa pergunta aqui, Reinaldo, assim, qual é a projeção que vocês acham, né, de crescimento? Quanto que tem crescido no último ano? Você acha que vai ter, tudo bem que não foi um ano tão bom assim para cripto, né? Mas o que que você vê de crescimento aqui da população? Como que você vê aquela parte, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Parte educacional, né? Que eu ainda sinto muita dificuldade na hora que eu vou falar com alguém de cripto, a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Não, morre de medo, né? E aí você, acredito que é um impasse, né? Isso aqui, o educacional para a população, mas como que você vê esse crescimento também? Assim, continuando na mesma pergunta, aí me fala um pouquinho aí qual é a projeção de vocês. A gente, enfim, observou, ali em 2021 principalmente, né, um crescimento substancial, né? No primeiro trimestre de 2021, a gente não costuma divulgar, né, nossos números, né, mas dá para fazer um comentário, né, comparativo, né? E no primeiro trimestre de 2021, a gente fez na nossa plataforma o mesmo volume que a gente tinha feito, né, de 2013 até dezembro de 2020, né? Então, em um Caramba. trimestre só, a gente fez o volume de quase 8 anos de história, né? Então, isso mostra o quanto que esse mercado ainda Tem não apetite, aconteceu, na né? verdade. Tem muito apetite, tem muito Aham. potencial. Então, em 2021 seguiu, enfim, com aumento, né, desse volume do primeiro trimestre, né, até o terceiro trimestre, quando o mercado começou a diminuir, né, enfim, a economia no mundo inteiro, né, começou a também perder liquidez, né, então
no final de 2021 a gente viu o mercado recuando um pouco. Aí 2022 aí foi um ano mais complicado aí para todas as plataformas de investimento e de cripto mais ainda, né? Porque é um ativo Uhum. ainda mais arriscado, né? Digamos assim, do que os ativos tradicionais, por ser inovação, né? Por ser um ativo conectado a uma proposta de tecnologia que ainda não está pronta, né? Então, o potencial que a gente percebe, né, é que esse mercado, ao longo dos próximos 3, 5 anos, ele vai se tornar mais maduro, né, e a gente vai ver, né, empresas cripto como o MB ocupando espaço talvez de corretoras ou bolsas, né, ou uma mistura de bolsa e corretoras, né, que é o que a gente acredita mais, né, uma modificação dos papéis, né, dos intermediários, mas ocupando aí uma posição relevante, né. Eu diria que no Brasil a gente pretende, né, quer ocupar espaço, né, junto a outras grandes empresas, né, como Nubank, XP, BTG, enfim, a própria B3, né, a gente se vê nesse cenário, né, em que eles também vão virar um pouco cripto, né, e a gente, como empresa cripto, vai acabar virando um pouco empresa tradicional. Aí, Reinaldo, outro ponto, cara, e aí interessante, né? Você como advogado, né, e CEO do mercado Bitcoin, e essa questão toda, né, de regulamentação, como é que anda esse tema, cara? É possível, assim, regular o Bitcoin? Como é que estão como é que está esse tema, não só aqui no Brasil, lá fora? Você possa contar aí pra gente, por favor. Acho que tudo que é novo, né, gera uma certa apreensão, né, do mercado, né, e dos reguladores, e também acaba provocando uma reação dos incumbentes, né? Quem está fazendo algo, né, de uma determinada forma, né, acaba exigindo que os novos entrantes cumpram o mesmo processo, né? E isso nem sempre é possível e nem sempre é a melhor escolha, né? Quando a gente olha, né, revoluções em mercado de transporte, por exemplo, né, o Uber, ele não tinha como seguir o mesmo modelo dos táxis, né, porque a proposta, o modelo de negócio era distinto e o uso de tecnologia permitia, né, que aquela ideia, né, aquele projeto fosse executado, implementado com segurança, enfim, com controles que, enfim, atraíam as pessoas e permitiam até que os reguladores observassem eventuais abusos, né? Então, aqui para o mercado financeiro de capitais, né, é a mesma coisa. A proposta que cripto apresenta, né, usando a tecnologia de blockchain, né, usando tokenização, usando os próprios ativos, né, da rede, a gente tem uma nova forma de perceber, né, os intermediários do mercado financeiro e de capitais, né? Então, se a gente tentar simplesmente obrigar essas novas aplicações a seguir o processo como ele a gente não vai ter nenhum ganho, né? Na verdade, vai ter só aumento de custo, né? Se a gente obrigasse, por exemplo, o Uber lá atrás a seguir o mesmo processo dos táxis, né, não ia ter um ganho, né? Ele ia ter que pagar todo o custo de observância, né, que os taxistas já tinham que pagar e acrescentar uma camada de plataforma, né? Isso Perde todo o significado, né, Reinaldo, da descentralização, de tirar os intermediários, né? Então não tem como. Aí a gente não avança, né, usando a tecnologia. Exatamente. Então, é normal que aí os incumbentes acabem reagindo, né, e os reguladores ficam nesse meio, né, entre o novo entrante que apresenta uma proposta de um novo modelo de negócio, né, e o incumbente que está cobrando do regulador que ele exija, né, que o novo entrante siga as mesmas regras, né? Então, essa fricção ela é natural, né? O que a gente espera é que o regulador resista a tentativa de captura, né, dos incumbentes, né, porque a função principal, né, dos reguladores não é proteger intermediário, né, ela é garantir
rigidez, né, integridade do sistema financeiro, proteger o investidor, permitir que as empresas busquem recursos, né, de forma mais simples e barata, né? Então, essa é a função primordial dos reguladores, né, aqui no Brasil, Banco Central e CVM. Então, a gente espera que esse papel seja cumprido. A gente percebe boa vontade, né, de tanto do Banco Central e CVM de pelo menos escutar e ouvir essas propostas que a gente tem apresentado. É isso que eu tenho visto, assim, pelo menos a gente vê um Banco Central muito mais aberto ali também, né? É isso que eu tenho percebido, pelo menos. E até aproveitando aqui o gancho da pergunta do Marcelo, a gente queria perguntar também sobre real digital. O que que você acha? O que que você acha que vai mudar? O que que você acha que a gente vai ganhar, né? O que que a população vai ganhar com real digital? Quais são as funções ali? Queria ver a sua visão aqui, né? Do seu posicionamento sobre o real digital. Legal. Essa parte do Banco Central, né, criar, né, participar da construção, né, de uma moeda oficial no formato de um token, né, no formato de um criptoativo, né, já por si só demonstra que existe uma receptividade, né, do regulador em relação à tecnologia, né, às propostas de aplicação, né? Então, isso é muito positivo. E se a gente voltar lá em 2019, né, quando o mercado cripto passava por um inverno muito duro, né, foi justamente, né, a discussão dos bancos centrais, né, através do BIS, né, que é o organismo que reúne os bancos centrais, que deu um novo impulso, né, ao mercado cripto, né? Então, a discussão de stablecoins, de DeFi, acabou reenergizando, né, o mercado cripto com propostas novas de aplicação, né? E o Banco Central do Brasil ele tem uma posição bastante relevante, né, na inovação do sistema de pagamentos, né? A gente já tinha um sistema de pagamentos que era muito bom em comparação a outros mercados, né? O SPB já era interessante, né? Já era eficiente. Depois o A Pix gente já está bem veio. adiantado quando a gente olha para fora, né? E Exatamente. É daquelas coisas que a gente nem acredita que é no Brasil, né? Porque é normalmente verdade. a infraestrutura do Brasil deixa a desejar, né? Mas o sistema de pagamentos ele é bem eficiente, né? Então a gente já tinha o SPB, né? Depois o Pix, né? Melhor ainda, muito melhor, né? Permitiu construção de modelos de negócios e desintermediou, né? Também, né? Uhum. Hoje é muito mais barato fazer pagamentos, é muito mais simples, né? Todo mundo consegue realizar transações de pequeno valor, né? Que Lembra que a antes gente eram pagava, inviáveis. né, tarifa para TED, DOC? Nossa, Exatamente, eu 23 anos no mercado financeiro, trabalhei no Itaú muitos anos. Nossa, lembra, R$ 10,90 para fazer uma TED. exatamente, né? E fora as janelas, né? Então, se você Aham. queria no final de semana, por exemplo, pagar alguma coisa, não podia ser via transferência, né? Tinha que ser via cartão ou cheque, porque no final de semana o banco estava fechado e as transações estavam fechadas, né? Então, isso hoje parece um absurdo, né? Porque o Pix permite que você opere 24/7, né? Então, o Banco Central tem essa posição bem relevante, né, na inovação dos sistemas de pagamentos, né? Então, a gente acredita que não é fogo de palha, né? Não é o Banco Central falando só para ocupar espaço na discussão. Parece um objetivo importante, né, para o Banco Central construir esse ecossistema em blockchain, não só para a gente ter, né, o real digital, mas também ter os ativos tokenizados operando dentro dessa rede, né? A gente escuta muito isso nas declarações do Roberto Campos Neto, né, do Fábio Araújo, do Aristides, né, pessoas que têm falado representando o Banco Central nesse projeto. Então, enfim, a expectativa é positiva. E até vou recuperar aqui uma pergunta sua que eu esqueci de comentar, né, sobre a educação, né? Eu acho que aqui, né, o Banco Central falando de cripto ajuda muito a, a conectar pessoas, né, para estudar mais sobre o tema, né? Então, muita gente que tinha total preconceito e acabava não
estudando nada de cripto, né, sobre a tecnologia, né, achava que tudo era problema, tudo era golpe, tudo era fraude. Elas acabaram tendo que estudar porque o Banco Central colocou na agenda oficial, né, colocou na pauta, né, o tema de tokenização, o tema de blockchain, o tema de stablecoin, né? Então, isso é importante porque existe um papel de quem está aqui, né, transmitir conhecimento que vai aprendendo, adquirindo com a experiência, mas também existe a questão da receptividade, né? Se a pessoa não se dispuser a aprender, né, a estudar, fica difícil construir uma plataforma de educação. Legal. Eu sou ainda do tempo que a gente encerrava a conta de quem transferia dinheiro para comprar Bitcoin. Teve uma época que era assim, não sei se você lembra. Claro, né? E essa época não acabou totalmente, tá? É, Infelizmente, né? Muitos bancos, né? Eles na frente do público, né? Eles falam em crypto-friendly, né? Falam em blockchain, apoia o empreendedorismo, apoia as startups, a inovação, mas na sua operação ainda está com bastante ainda tem um preconceito. preconceito. Sim, Caramba. então, por exemplo, né, hoje a gente não precisa, né, mais de contas em bancos, né, até por conta do Pix. Né, com um banco só eu opero o mercado inteiro 24/7. Antes eu precisava de conta em todos os bancos para ter uma operação com mais janelas, né, através das transferências internas. Mas ainda assim a gente tenta abrir contas em todos os principais bancos, né, e eles não aceitam, né, a abertura de nossa conta, né, pelo famoso falta de interesse comercial, né. Então ainda existe Caramba. preconceito, mas já foi muito pior, né. Uhum. 2018 foi um período bem conturbado, né, em que a gente não podia sequer se comunicar com amigos, né, ou pessoas que tinham interesse em cripto, que estavam em instituições financeiras, né. Então, enfim, mas isso também é normal, no processo evolutivo e no processo de blindagem de negócios, né. É natural que os bancos, as Desconhecido, grandes... né, Reinaldo? Aí Sim. complica. Tem jeito. Ô, Legal. Reinaldo, um outro ponto aqui em relação ao Real Digital, cara, saiu, né, a lista aí dos bancos, né, dos participantes desse piloto operacional. Confesso até que foi uma surpresa, né, o consórcio que vocês estavam, né, liderando acabou, acho que não entrando, né? Como é que você viu aí essa escolha, os participantes, pelo menos dessa primeira rodada, né? Vocês com certeza vão estar nas próximas. Como é que você viu aí essa escolha do Banco Central, cara? Bom, acho que é interessante esse modelo do Banco Central, né, de criar, né, um grupo de trabalho que envolve, né, o próprio mercado, né. Então, esse movimento por si só, né, ele já é super interessante. A gente apresentou uma proposta, né, e queria participar, né, para colaborar, né, contribuir, né, com essa próxima etapa, mas é um processo aberto, né? Então não necessariamente a gente está fora do processo, né? A gente só não está lá acessando a plataforma diretamente, né? Então a gente vai continuar colaborando, né, com o Banco Central. A gente, enfim, espera continuar sendo ouvido, né, pelos representantes, né, do Banco Central, como a gente tem sido, né, não só o MB, né, mas o mercado cripto, né, tem sido convidado, né, para diversas interações com o Banco Central, né. Então a gente espera que isso continue a acontecer, certamente vai continuar a acontecer, né. E o nosso consórcio, né, ele tinha uma proposta de diversidade, né. A gente conseguiu conectar, né, empresas que tanto atuam no mercado tradicional, mas tem bastante atuação, né, com inovação no mercado financeiro, no mercado de pagamentos e no mercado de infraestrutura. Sem dúvida, considerando essa pré-lista, né, acho que não há ainda uma lista definitiva, né, só uma lista provisória, né, mas o nosso consórcio ali tinha um aspecto de diversidade
bem mais forte, né, do que os que acabaram entrando, né, acabou sendo muito concentrado ali nos grandes bancos, né, nas grandes empresas ali que já operam o mercado tradicional, e as empresas cripto acabaram entrando de forma não aparentemente, né, não relevante, né? Enfim, a gente viu ali algumas dessas empresas em consórcio com mais de 10 empresas juntos, né? Então, certamente não tem um papel preponderante das empresas cripto, mas isso pode ser uma questão meramente formal, né? As empresas cripto não são instituições financeiras, né? Então, talvez por um aspecto formal a escolha foi feita assim, né? Mas, enfim, a gente, a gente continua colaborando com o ecossistema. Cara, aproveitar e você contar um pouquinho aí de algumas iniciativas, né? Acho que bem bacanas aí do MB, né? Uma é essa questão, né, de você ser aí o Crypto as a Service, né, do mercado. E um pouco também, cara, se puder já pegar o gancho aí de tokenização, né? Estava né, vendo, né, o MB Startups, né, e toda essa idealização, né, quase que uma cocriação aí, né, com o mercado também, né, o que a gente poderia tokenizar, novas ideias. Conta um pouquinho dessas novidades aí, nem tão novidades, mas que são, acho que ainda super relevantes, né, por favor, cara. Claro. Bom, acho que em relação ao Crypto as a Service, primeiro, né, assim, a gente percebeu que a nossa estrutura, ela permite, né, a entrega, né, dos serviços que a gente oferece diretamente para os nossos clientes, né, que se cadastram no MB, para outras plataformas que, enfim, não pretendem criar a sua própria estrutura cripto, né? Seja porque você tem um conhecimento técnico específico, seja porque tem um conhecimento de conteúdo mesmo bastante diferente das atividades normais dessas empresas, né? E a gente também viu esse movimento acontecer com os próprios bancos, né? Hoje, os principais bancos também têm suas estruturas de Bank as a Service, né? Então, empresas do varejo, né, acabam usando plataformas de outros bancos, né, para oferecer o enxoval, né, de produtos financeiros aos seus clientes diretamente, né, ainda que através de um terceiro, né? Então, parece que isso é uma tendência, né, em que o cliente ele está mais conectado, né, a quem está ofertando um produto que gera um engajamento maior, né? Então, uma rede, né, de e-commerce, né, que mantém o cliente conectado quase que diariamente, né, com oferta de produtos, ele tem aquele cliente muito mais próximo do que um banco. Mais fiel às Muita. marcas, né? A propósito, acho que esse cliente novo agora está vindo com muito propósito, assim. Se eu mesmo falo, assim, na hora de comprar de algum lugar, tem marcas que eu nem entro mais, assim, que aconteceram escândalos. Tem um supermercado que eu não consigo nem botar o pé, porque eu amo cachorrinho, e teve um problema com o cachorrinho, não consigo entrar. Então, eu acho que a gente está cada vez mais ligada a isso, assim, a propósito, o que essas empresas fazem, né, para a sociedade. E aí você também quer levar o seu dinheiro, né? Quer trabalhar com elas financeiramente também, né? Então, Funciona tanto no sinal positivo como negativo, né? Tanto você se conecta porque a empresa ela tem os mesmos valores, né? O mesmo propósito, né? As mesmas ações que você, como você se desconecta daquelas empresas que agem contra os seus princípios, né? Então, essa é a nova realidade, né? As pessoas estão muito mais conectadas às marcas do que encantadas pelas marcas, né? Então, é mais fácil, né, a Apple virar um banco, né, do que, enfim, o banco roubar os clientes da Apple, né? Enfim, existe uma paixão, né, do cliente da Apple pela empresa, né? Então, a gente observa que se isso é uma realidade para o banco, né, também deve ser uma realidade para as empresas cripto, né? Então, quando a gente se conecta, por exemplo, com a Magalu, né? A Magalu vai oferecer, né, os serviços cripto aos seus clientes.
Eu não vejo, né, a gente como um competidor, né, da Magazine Luiza, porque o cliente que está lá, ele está lá por outro motivo, né, e aí ele pode acessar, né, cripto, né, não só, né, o ativo, mas também acessar o próprio conteúdo do MB, né, mas conectado à marca que ele está acostumado a operar, né. Hoje a gente anunciou, né, uma parceria com a Guide, né, que é uma plataforma de investimento, né, enfim, talvez a maior independente, né, considerando que XP e BTG viraram bancos, né, então a gente está muito orgulhoso, né, de também acessar, né, empresas do mercado financeiro tradicional, né, isso para a gente é super relevante. E aí, né, acaba juntando com o tema de tokenização, né? A gente, em 2019, criou, né, a primeira empresa no mundo, né, a fazer tokenização de recebíveis. A gente começou com recebíveis judiciais, né, digamos assim, né, com precatórios. Depois a gente foi para recebíveis de cartão de crédito, de risco sacado, mecanismo de solidariedade da FIFA, né, para clubes de futebol. A gente fez consultas à CVM, a gente construiu um modelo que não entrava em conflito, né, com o regulador, né, a gente não pretendia gerar nenhum tipo de ruído, né, com o regulador, né, e esse processo de tokenização ele se mostrou importante como uma alternativa aos processos tradicionais de captação e de investimento, né, e hoje acaba provocando uma discussão, né, com os próprios reguladores, com o mercado, sobre como que a gente organiza, né, essa proposta, né, sem gerar, né, um risco sistêmico, né, para o mercado, para o sistema financeiro, né, de capitais e mercado de capitais. Então, a tokenização, de certa maneira, ela se comunica, né, com a atuação das empresas do mercado tradicional, né, e muitas delas, né, certamente vão acabar tokenizando as suas operações também. E, enfim, a gente tem isso muito claro, né, na nossa proposta de Crypto as a Service, na medida que a gente não só, né, entrega, né, para essas plataformas ativos cripto raiz, né, digamos assim, o Bitcoin, o Ether, tokens de rede, né, mas essas empresas também podem acessar, né, o nosso portfólio de produtos tokenizados, né, sejam eles de recebíveis ou de utilidade, né? A gente fez um case muito interessante com a Bodytech, por exemplo, bem bacana, né? Tokenizou o vínculo, né, dos clientes com a Bodytech. E também equity, né? A gente tem um projeto de Mas como que tokenização funciona? de Conta melhor aqui pra gente, Reinaldo, esse da Bodytech. Não conhecia. a Bodytech, né? O case é bem interessante, né? Porque justamente coloca em uma nova perspectiva a questão da captação de recursos para a execução de um determinado projeto de uma empresa, né? Como Uhum. a Bodytech, né? Então, em vez de simplesmente captar dinheiro através de dívida, né? Ou através de Ah, emissão de... tokenizou a empresa, né? Eu achei que era alguma coisa. Não. Não, não. Ela, Ah, em vez de fazer isso, ela tokenizou o acesso à academia, né? Então, criou como se fosse um clube, né? Só que com prazo de 5 ou 10 anos, né? Você compra o título, né, da Bodytech, né? Você antecipa, né, o pagamento, né, desses 5, 10 anos com um super desconto, né? Porque traz isso a valor presente, né? Então gera um mega desconto, né, para o cliente, né? E como é um token, você pode vender o token, vender. né? Então, só que de uma forma muito mais simples do que é um título de um clube hoje, né? E provavelmente isso E aí servirá ele pode para botar clubes. mercado para vender ali o token dele. Sim. Pode botar no mercado para vender, né? Então, digamos, né, eu comprei, né, o título da Bodytech de 10 anos, mas eu decidi sair do país, né? Então, para o país que eu fui não tem Bodytech, ou para o estado que eu fui não tem Bodytech, né? E aquele título não tem mais valor para mim, né? Então, eu posso simplesmente colocar a venda, né, dentro da plataforma do MB,
e como é token, pode até ser fora da plataforma do MB, né, eu vendo aquele título no mercado secundário, né? Então, para a empresa, isso virou, né, uma nova modalidade de captação de recursos, né, usando a própria base, né? E no caso da Bodytech, né, certamente essa base de clientes até seria o investidor que um banco, né, venderia as debêntures da Bodytech, né, se eles emitissem. Muito bom, Então, gente. em vez de dar a volta gigante, né, a Bodytech acabou fazendo isso direto com o seu próprio cliente. É um case muito bacana, bem interessante, de disrupção do modelo de captação. Muito legal, muito legal. Porque a gente tem, até aproveitando aqui, uma outra pergunta que a gente ia fazer era, agora começaram a ser, eu sou até embaixadora de uma, né? Tokenizar startups, né? Só que as pessoas estão preferindo não fazer pelo, né, aqui no Brasil, porque ficam muito preocupados ali quando vê as normas, aí o que que pode estar mudando e tal. Como é que você vê essa parte de tokenização para startups, assim? Aí foi onde que eu tenho sofrido um pouco aqui com o educacional. Eu falei assim, é super legal, tem um super projeto, a startup, assim, a gente super acredita, mas quando vai lá, coloca para vender, a gente esbarra no educacional, o cara que não tem uma carteira digital, o cara que não sabe comprar, e aí eu tenho entrado muito com essa parte de educar, né? Cara, vamos lá, vamos fazer uma carteira digital, como é que faz, como é que, né, como que transfere o dinheiro, como é que compra. Mas é muito beabá ali, assim, realmente, e eu ia sentir da pele ali, né, quando a gente começou a tokenizar as startups. Mas, assim, ok, a gente fala de educacional, mas me fala aqui o que que você acha disso aqui, da tokenização de startup, como que você vê esse futuro aí? O que a gente observa assim, no mundo cripto, né, é que teve um grande apelo, o movimento de ICOs. Né? Lá em 2017, o mundo cripto criou, né, uma forma de você investir em projetos globalmente, de forma muito simples, através de tokens. Né? Então, eu criava, digamos, uma empresa de, sei lá, de sorvetes, né, aqui no Brasil. Eu vendi essa ideia, né, de que aquilo era mega inovador, né, que teria sabores, enfim, incríveis e que poderia alcançar o mundo inteiro. E eu vendi essa tese, dentro, enfim, de um ambiente digital. As pessoas poderiam investir através de tokens, né, o token da própria sorveteria, né, digamos assim. É, Isso se mostrou muito atrativo. O mercado girou quase 20 bilhões, né, de dólares. Infelizmente, né, acabou também atraindo muita fraude, né, porque não existia ninguém fiscalizando se o projeto da sorveteria era real ou se era fake, né? Então, a gente estuda muito esse caso, né, porque a fraude não inviabiliza, né, a tese de origem, né? A tese de origem, né, de você construir um projeto e captar no mundo inteiro, ela continua válida, né? Então a gente tem pensado e discutido muito, né, como criar o ICO regulado, né? É o que a gente quer fazer. A gente tem hoje, né, uma plataforma de crowdfunding, né, no grupo. A gente já fez alguns testes, mas o que a gente até vai relançar, né, a plataforma de crowdfunding agora com o nome de MB Startups. O que a gente pretende fazer tirar a camada mais complicada, né, de se investir em startups que ainda existe, né? As pessoas, quando investem numa startup, elas não querem necessariamente participar das decisões societárias, né? Na verdade, quando as pessoas investem em qualquer empresa, né? Se eu invisto em ações da Petrobras ou da Vale, eu não quero participar das decisões societárias, até porque se eu não for um mega investidor, vai ser inútil minha participação lá. Então, o que eu quero, né, o que as pessoas querem como investidores de empresas e projetos é capturar um ganho, né, se aquele projeto for super bem sucedido, né, sucedido. Então, não necessariamente a tokenização é de equity. Né, isso que a gente vai lançar, né, em breve, né, a gente espera lançar isso ainda nesse mês de junho. Né, então, uma proposta nova, né, para criar o ICO regulado. Mas eu acredito muito, né, nessa,
nessa possibilidade, até porque no Brasil a gente não tem um mercado organizado para pequenas e médias empresas, né? Ou você é Verdade. muito grande e vai para a bolsa, e aí você tem lá, enfim, 200, menos de 200 empresas na bolsa, né? Ou você é menor que isso e toma dívida, né? Então não tem mercado de capitais para empresas pequenas e médias, isso que a gente acha que a Tem muita tokenização vai criar. oportunidade, né? É, também Tem. vejo, né? E, poxa, vamos ver. Estamos animados aqui. Tem vários projetos até dentro do sandbox da CVM, né? A gente tem acompanhado bastante, discutindo o tema, mas a gente está indo para um caminho diferente, né? Assim, a gente acha que é possível, né, que seja daquela forma, só que parece ser melhor, de uma maneira um pouquinho diferente, daquela. Isso que a gente vai testar e validar aí com o mercado. Hum. Ô, Reinaldo, já indo aqui mais ou menos para os finalmente, cara, e aí também uma perguntinha aqui mais raiz de vocês aí, né, como exchange e tal, para essa turma que ainda não entrou, né, na questão, né, das criptomoedas e tudo mais, que dicas aí você daria, cara, para quem quer começar, né, a negociar e também como evitar fraude, né, como identificar, né, aquelas exchanges mais confiáveis, né, talvez até pelo que aconteceu aí com essa FTX, né? Como é que quais são as dicas aí para, com esse aprendizado todo, o cara seguir de uma forma segura e não perder também oportunidades aí também quando o mercado voltar, né? O que você traria aí para a turma? Ah, legal. Acho que, enfim, existem vários modelos de negócio, mas quando a gente está lidando, né, com o próprio dinheiro, o patrimônio, né, tipo, parece até absurdo, né, quando a gente olha em perspectiva, né, eu entregar o meu dinheiro, o meu patrimônio, para uma entidade que não está em lugar nenhum, né, que eu não sei quem é o titular daquela entidade, eu não sei como é que ela funciona, quais regras que ela segue, né, acreditando que ela é super bem intencionada, porque ela patrocina, enfim, empresas lá fora, porque ela opera no mundo inteiro. Infelizmente, as pessoas caem nesse golpe, né, até porque muitas vezes o golpe demora a ser revelado, né? O caso da FTX, por exemplo, é um deles, né? Mas outras empresas seguem o mesmo modelo, né? Como a Binance, né? Enfim, empresas que não têm sede, ninguém sabe como é que elas operam, ninguém sabe como é que elas ganham dinheiro, né? Tudo é aparentemente quase de graça, né? Então as pessoas acreditam que é mágica, né? Só que na verdade você está fazendo um trade de pirâmide, né? E isso que deveria estar muito claro para as pessoas. Então, se você vai investir, né, ou se você vai se conectar, né, a uma plataforma, a primeira coisa é, enfim, entender se a empresa ela tem pessoas no Brasil, se elas têm, se elas estão localizadas no Brasil, enfim, não é diferente, né, de você comprar um produto, ele chegou na sua casa e acabou a sua relação com a empresa. Você está deixando o dinheiro, o seu patrimônio, os seus ativos, sob a guarda de uma pessoa que pode decidir fugir com o seu dinheiro e seus ativos. E aí a gente tem no Brasil uma associação, que é a Bcrypto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. Muitas empresas sérias estão lá conectadas a essa associação. Então, a recomendação é se conecte a uma daquelas empresas. Certamente o seu risco é bem menor, né, de você sofrer uma perda por fraude, porque essas empresas estão localizadas no Brasil, muitas delas passam por auditorias, né, enfim, e são conectadas também a reguladores locais, né? Então, isso não é algo que a gente faz porque a gente gosta, né, mas a gente faz porque é o certo, né, e é o que dá conforto, né, para o mercado que está mais atento, né? Então, essa é a recomendação para quem vai escolher onde começar. A segunda recomendação é que a gente está lidando com tecnologia, né? Quando a gente fala que o Bitcoin vai subir, né, o Bitcoin vai cair, isso só vai acontecer se a tecnologia que está por trás do Bitcoin ela for bem sucedida, né? Até aqui tem sido, né, tanto do Bitcoin como do Ether, da rede Ethereum, né, são tecnologias que têm se mostrado importantes, né, e certamente se continuar
toada, né, elas vão cada vez mais ser utilizadas para coisas do nosso dia a dia, né? E isso significa que o token que as representa, né, o Bitcoin e o Ether, eles deveriam se valorizar também, né? Quando a gente investe em Bitcoin, em Ether, em qualquer outro criptoativo, a gente está investindo no protocolo TCP/IP da internet, né? É como se eu pudesse investir nesse protocolo acreditando que ele seria o escolhido enfim, pelos países, né, para conectar as pessoas na internet, né? Então, a gente acredita muito, né, que o Bitcoin e o Ether, né, são protocolos que vão substituir, né, ou vão servir como uma evolução da internet. E por conta disso, assim, principalmente esses dois, são ativos que eu invisto, né? Assim, eu gosto bastante de tecnologia, e eu reservo uma parte do meu patrimônio, né, dos meus ganhos, para investir em Bitcoin, Ether e alguns outros criptoativos que surgem com propostas interessantes. Então, a recomendação segunda aqui é estude, né, se conecte numa plataforma que te entrega conhecimento, que te entrega informações suficientes para você tomar decisão. E também, aí, como uma terceira recomendação, planeje esse investimento, né? Não coloque tudo, né, numa proposta de valor de longo prazo, né? Algo que certamente é bastante arriscado, né? Então, faça uma avaliação de qual é o dinheiro que você dispõe, né, que você pode segurar por um período mais longo, né? Porque o mercado é bastante volátil. Mesmo que você acredite, né, como eu acredito que Bitcoin e Ether vão ser tecnologias muito utilizadas lá na frente, é lá na frente, né? No caminho a gente vai ter quedas relevantes, né, de 50%, de mais de 50%, né, e provavelmente uma subida consistente ao longo de 3 a 5 anos, que é o meu horizonte. Legal. Cara, só uma curiosidade aí também, né? Você falou, né, dos ICOs, né, que teve um pico aí, né? Aí a gente passou recentemente também por um pico enorme, né, dos NFTs, né? O que aconteceu com esse mercado de NFT, cara? Sei lá, a moda acabou? Qual é a parte consistente que consegue ainda evoluir? O que aconteceu, cara, por favor? Acho que tem uma questão que é de comportamento humano em relação ao investimento, né? Assim, as pessoas se movem por empolgação, né? Por estímulos que muitas vezes não são racionais, são mais emocionais, né? Então, as pessoas têm medo de perder, né, alguma coisa que está acontecendo, né? O famoso FOMO, né? Então, quando alguma aplicação surge que é relevante, acaba gerando uma bolha, né? Isso é normal em qualquer mercado, em qualquer ativo. Isso, porém, né, não invalida a origem da bolha, né? Então, o NFT ele já está no seu terceiro ciclo, né? A gente teve os primeiros NFTs com os Colored Bitcoins, né, lá em 2015. Depois, em 2017, né, surgiram, né, os CryptoPunks, né, já ali numa geração que trouxe muito valor, né, para esses ativos, né? Agora, em 2021, a gente teve esse movimento aí das comunidades, né, dos Bored Apes e afins, né, com o surgimento de OpenSea, de utilização em metaverso. Todas essas aplicações, elas são reais e são relevantes, né? Não significa que elas estão prontas, né? Nenhuma dessas aplicações elas conseguem entregar o que ela se propõe a entregar, né? Ainda existe uma fricção muito grande para você utilizar o NFT, para você gastar o NFT, gastar uma parte do NFT, mas são problemas de tecnologia, de operação e de usabilidade que são resolvíveis no tempo, né? Então, eu acredito muito, né, no uso de NFT para comunidades digitais, para ingressos, tickets, para instrumentos de colecionáveis, né, para colecionáveis, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver algumas outras ondas
de NFT. O que a gente recomenda sempre, né, para as pessoas é, de novo, cautela, né? Não é porque alguém conseguiu aplicar, né, num caso de uso que está tudo pronto e entregue, né? Então, não necessariamente aquele valor já está garantido, né? Então, muito cuidado na hora de tirar seu dinheiro do bolso para aplicar em coisas que ainda não estão necessariamente prontas, né? Mas aqui eu acho que foi muito mais empolgação do que fraude, né? Ao contrário dos ICOs, né? No ICO foi mais fraude do que empolgação, né? Nos NFTs foi mais empolgação do que fraude. Perfeito, cara. Legal. E, cara, para a gente fechar, você falou muito, né, de educação, né, a parte aqui também. O que você sugere aí, cara, de formação nesse mundo, né? Que eu acho que com o real digital, o mercado financeiro vai se transformar profundamente, né, em termos de, você vê, blockchain como vamos dizer assim, um dos pilares, né, de toda essa movimentação, né, toda a troca aí financeira e tal. O que você recomenda, cara, de estudo, de sei lá, cursos, livros, o que você tiver na cabeça aí, passa para a gente, por favor. Bom, a gente tem, né, na nossa plataforma, né, no MB, né, a gente tem uma plataforma de conhecimento, né, em que a gente consolida, né, tanto artigos como alguns vídeos, né, entrevistas, material de informação, não só proprietário, né, mas de terceiros também, né. Então, na própria plataforma do MB dá para encontrar bastante informação, inclusive de recomendação de livros e cursos, né? A gente também tem a Blockchain Academy, né, que é uma plataforma de educação. O MB sempre fez educação, né, sempre participou de, enfim, eventos, palestras, seminários, cursos, né? E em 2021 a gente decidiu ter a nossa própria plataforma para facilitar a gestão de conhecimento, né? Então, a Blockchain Academy ela tem, né, cursos para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, cursos ligados à tecnologia, né, para quem é desenvolvedor, né? Então, é um canal bem interessante, né, para acessar. E para continuar aqui dentro de casa, né, a gente também tem o portal do Bitcoin, né, que é o maior portal de cripto, né, 100% cripto, 100% nativo em cripto, né, e lá tem bastante informação do mundo inteiro, né, do que está acontecendo no ecossistema cripto globalmente, né, com parcerias com a Decrypt, né, e outras plataformas globais aí para trazer a informação mais relevante do mundo inteiro, né? Então, esses canais são os que eu recomendaria. Cara, nota mil, hein? Acho que, pô, sensacional aí a tua visão, né? Muito interessante também, né? Um pouco aí vou chamar o mote de vocês, né? Aquela história do, assim, quem chegou primeiro, né? Como foi chegar antes, né? Pô, vocês agora é um unicórnio, né, do mundo cripto na América Latina, né? Quer dizer, incrível, né, tudo isso e foi sensacional aqui, cara, essa tua, né, compartilhar aí a tua visão. Obrigado demais. Eu sei o quanto tu deve estar corrido aí teu tempo, né, cara? Parar para fazer aqui essa participação foi realmente muito bacana, cara. Bom, eu que agradeço o Obrigada, Renata. convite. Foi um prazer. Vou lá te visitar. Eu adoro visitar, hein? Quero lá visitar vocês, quero conhecer tudo, hein? Super curiosa aqui. Depois a gente combina. E muito obrigada, Vamos que uma vamos. honra ter você aqui. Falar que sou uma fã aqui de vocês e bora lá, bora levar blockchain, bora tirar os intermediários, vamos descentralizar, né? É isso aí. É isso aí, a gente está aqui na jornada, assim, não é fácil, né? É bem difícil empreender no Brasil, né? Bem complexo, né? Eu acho que é mais complexo até do que em outros locais, mas, enfim, tem sido também divertido, né? A gente lida com conhecimento de ponta aqui, enfim, é isso que nos mantém apaixonados aqui para continuar a nossa jornada aqui, a nossa disrupção.
Muito bom. Maravilha. Obrigada, Renan. Obrigado pelo Obrigado. convite, obrigado pelo papo. Estou à disposição Obrigado a sempre. você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Paty. Tchau, tchau.